Olá, alunos! Vamos aí então para a nossa terceira aula do componente curricular de filosofia. Então, nós estamos aí na página 78 do caderno do aluno e a nossa aula de hoje tem como tema o que fazer com a liberdade. O objetivo dessa aula é retomar os conceitos já vistos de libertarismo, determinismo e dialética e associá-los ao conceito de liberdade. Então, nós já vimos esses três conceitos, né, na aula que eu gravei, nas aulas do Centro de Mídias, já se falou bastante sobre libertarismo, determinismo e dialética. Então, nós vamos retomar esses conceitos por um outro viés, ou seja, por uma outra ótica, né, uma outra maneira de olhar esses mesmos conceitos. Então, o conteúdo são três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. E nós vamos trabalhar hoje a página 78 do caderno do aluno e a aula do Centro de Mídias. Habilidade: discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas e diferentes entendimentos sobre o ser livre. Então, o que é ser livre? Isso, né? Esse questionamento é o que nós iremos fazer na aula de hoje. O que fazer com a liberdade? O que é ser livre? Então, para isso, nós vamos aqui para a nossa aula de hoje. Então, o que é mesmo liberdade? Liberdade é fazer o que eu quiser, que é a ideia predominante aí no libertarismo, é agir voluntária e deliberadamente, segundo o pensamento de Aristóteles, é uma impossibilidade diante da rígida relação entre causa e efeito, que é ali a ideia predominante no determinismo, é uma condição perdida, restando apenas o livre-arbítrio, como diz para nós Santo Agostinho, ou é uma condição humana não acompanhada do livre-arbítrio. Esse é o pensamento de Schopenhauer. Para Schopenhauer, a nossa vontade escapa ao nosso controle, ou seja, nós, né, não temos nenhum controle da nossa vontade, porque às vezes nós não escolhemos certas coisas na nossa vida. Elas nos são impostas, né? Elas aparecem para nós como desejo e nós não sabemos de onde vem essa vontade. De repente nós estamos diante do desejo e não controlamos a nossa vontade. A possibilidade de escolha dentro das circunstâncias em que está inserido, ou seja, essa é a presença da dialética. Então eu estou sempre circunstanciado, né, pelo libertarismo, pelo determinismo, e aí eu vou tomar a minha ação dialética. Ou é a condição da existência humana, né? Sartre nos diz que nós estamos condenados a sermos livres. Então, a liberdade é a essência da nossa existência, segundo o pensamento de Sartre. Agora, essa liberdade, né, ela não é uma liberdade total. Então, veja bem, fica aí um questionamento para você, um primeiro questionamento para você. Do que você precisa para ser livre? Então, observe que essas questões colocadas aqui, você deve responder lá no formulário, né? Que vai depois estar disponibilizado para você aí no início desse arquivo. Você vai ter lá o formulário e também a aula do Centro de Mídias e também a aula gravada aí no YouTube. Então, essas questões dessa aula e da aula passada de filosofia devem ser respondidas no formulário. Então, leia as situações fictícias abaixo e responda o que se pede. Situação 1. No momento da ocupação de República do Porto, os líderes religiosos foram sequestrados e seu templo seriamente danificados. A profanação foi registrada em vídeo e divulgada. A população foi obrigada a se converter na religião dos invasores. Situação 2. O morador S da cidade de Limãozinho do Oeste, considerando o seu direito de associar-se e reunir-se pacificamente, convidou seus familiares, colegas e vizinhos para um lanche dançante na tarde do dia 16 de maio, quinta-feira, na escola em que estudou em 2017. A direção da escola foi surpreendida pela invasão. O morador S, ao ver suas intenções frustradas, agrediu verbalmente os membros da equipe gestora, registrando a situação e divulgando nas redes sociais. Então,
diante daquilo que nós vimos na aula passada, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai agora refletir quais artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram violados nessas situações. Então procure retomar lá aquela questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e perceber quais artigos foram violados aí nas situações. Depois, eu coloquei aqui abaixo para você alguns anexos com as teorias, um pouco das teorias desses filósofos aí que compõem o libertarismo, determinismo e dialética. Então, depois você deve ler esses textos com carinho, né? Observar, principalmente você que tem uma preocupação maior pela área de humanas, você que vai para a psicologia, você que vai para o direito, você que pretende trabalhar com pessoas aí, né? Gerenciar RH, trabalhar com recursos humanos, você que pretende ir para a política. Então é importante que você se aproprie desses conhecimentos, porque serão muito importantes para a sua vida. E você também que tem uma certa concepção, é interessante que você perceba as outras concepções para que você possa realmente, né, ter a oportunidade de exercer um princípio dialético, de mudar ou reafirmar a sua concepção. É interessante perceber, né, os contrários do exercício dialético. Então, vai ficar aí 3 questionamentos para você. Como conciliar o determinismo com a responsabilidade individual? Então, você é livre, completamente livre, né? Ou você é determinado? Então, você é determinado no determinismo. Você não tem a liberdade. Então, como você vai ter responsabilidade se você não tinha liberdade para escolher aquilo? Aquilo que aconteceu já deveria ter acontecido de qualquer maneira. Era impossível, né, a você evitar aquilo. Então, como é que você vai ter responsabilidade sobre aquilo? Uma escolha totalmente autônoma é possível? Então, autonomia, nós já vimos isso, né? Auto em si, nomos, norma ou lei. Então, aquele que tem a lei em si mesmo. Então, a pessoa autônoma é aquele que produz uma lei para ele mesmo. Então, existe uma escolha totalmente autônoma, é possível? É possível que eu faça uma escolha por mim mesmo, eu não estou sujeito a nada, eu não estou considerando nada, eu não tenho nada que vai me influenciar nessa escolha. É possível essa escolha autônoma? É liberdade escolher dentro de condições determinadas por outros? Então, ao mesmo tempo que você pode fazer ou não uma escolha autônoma, fazer uma escolha já influenciado pelos outros, pelo meio, pelas condições de vida, pelas situações, isso pode ser entendido como uma liberdade? Então, ficam aí esses 3 questionamentos aí mais importantes dentro das teorias. Então, nessa aula, a proposta é justamente o quê? Repensar essas teorias do ponto de vista, né, do eu, do ponto de vista da minha concepção. É você se colocar agora diante das teorias e tentar refletir sobre elas. Então, o anexo 1 ele traz para você a liberdade segundo Aristóteles, que é muito interessante para quem vai para a área do direito. É muito interessante perceber essa questão do motor da ação. A ação está em mim ou não está em mim? Eu sou culpado ou não sou culpado? Isso é muito interessante diante de um júri, principalmente o júri popular, onde a gente vai para analisar se a pessoa que se encontra ali ele é culpado daquela ação. Então, é interessante a gente perceber, né, se ele agiu na ignorância ou agiu por ignorância da lei. Então, existem aspectos muito importantes aqui. A escolha, a deliberação, são pontos muito importantes dentro da teoria do direito. E vamos então ler aqui rapidamente o livre-arbítrio. Grande parte, né, das religiões usam essa teoria elaborada por Santo Agostinho para justificar aí, né, o seu pensamento religioso. Então nós temos aí o chamado livre-arbítrio. Vamos tentar entender rapidamente o que é isso. Por definição, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, eu tenho em mim
uma liberdade de escolha, né? Um dos filósofos que se ocuparam de elaborar essa concepção de liberdade foi Santo Agostinho. Ele viveu na cidade de Hipona, no norte da África, onde se tornou bispo católico. Para ele, o homem seria uma criatura privilegiada, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Assim, em correspondência com as três pessoas da Trindade, a alma humana também seria dotada de três faculdades: a memória, a inteligência e a vontade. A memória seria responsável por preservar as imagens provenientes dos sentidos, equivaleria à essência, isso é, aquilo que não muda, Deus Pai. Então, a nossa memória é, segundo Santo Agostinho, um retrato do Criador. A inteligência corresponderia ao Logos, isto é, a razão, a verdade, o Filho. Então, a inteligência nossa seria a ação de Deus no mundo. Pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de mudar o mundo, nós representamos então o Filho, né? A vontade representaria o amor que cria o mundo, que é o Espírito Santo. Então essa é verdadeiramente a ideia, né, da teoria do livre-arbítrio. Então a nossa vontade, ela representa a ação do Espírito Santo, aquilo que realmente transforma a face da terra. Entre essas faculdades, a mais importante é a vontade, que para Santo Agostinho é criadora e livre. Então, a vontade, ou seja, essa ação do Espírito Santo, é para ele, né, a mais importante. Nem mesmo a presciência de Deus é incompatível com o livre-arbítrio, com a livre vontade do homem. Presciência, anteciência, conhecimento. Então, Deus tem um conhecimento prévio, né? É a capacidade que só Deus possui de conhecer todas as coisas antes que elas aconteçam. De fato, para Santo Agostinho, Deus conhece a ordem das causas que dão origem a todas as coisas, mas disso não se pode concluir que não há nada que dependa da vontade humana, porque, segundo o filósofo, também nossa própria vontade se inclui na ordem das causas certa para Deus e contida em sua presciência. Então, ou seja, a nossa vontade, né, a vontade que nós vamos manifestar no mundo, ela já é presciente de Deus. Então, Santo Agostinho acrescenta: por isso, de maneira alguma, nos vemos constrangidos, admitida a presciência de Deus, a suprimir o arbítrio da vontade, ou, admitindo o arbítrio da vontade, a negar em Deus a presciência do futuro, o que é verdadeira impiedade. Então, para Agostinho, de modo algum, essa presciência de Deus, né, elimina a nossa vontade. Pelo contrário, para ele, Deus nos dá essa livre vontade justamente porque ele tem presciência da necessidade dessa nossa vontade. Então, graças ao livre-arbítrio, o homem pode inclusive afastar-se de Deus. Afastamento esse que consiste na essência do pecado. O pecado, portanto, não é necessário no sentido de algo que tem obrigatoriamente que acontecer e que não pode ser evitado, mas contingente, ou seja, resultado não de Deus, mas da vontade do homem. Então veja bem, a nossa vontade, que Deus nos dá mesmo tendo a sua presciência, nos permite o pecado, nos permite o afastamento de Deus ou não cumprimento da sua vontade. Isso é, de seu livre-arbítrio, ou mais precisamente, do mau uso de sua liberdade. A queda de Adão e Eva foi de inteira responsabilidade deles. Por quê? Pelo desejo, pela vontade que eles manifestaram de assim o fazer. Mas o seu livre-arbítrio não era suficiente para que retornassem a Deus. Para tanto, era preciso também a graça divina. Então veja bem que nós temos uma vontade, essa vontade nos leva ao pecado, e esse pecado nos afasta de Deus. Só que para que nós possamos retornar a Deus, Deus nos dá a graça divina. Observe que como Santo Agostinho vai construindo dialeticamente a sua teoria. Ou seja, ele retoma, né, a vontade, dá a vontade como fato da presciência, diz que a vontade traz para nós o pecado, mas para resolver o problema do pecado, ele cria a graça divina. Então ele vai retomando, né, os aspectos que ele coloca e vai tentando resolver os problemas que vão aparecendo através de uma retomada de um princípio dialético. Ele vai então criando novas soluções. Esta graça
seria a ajuda que Deus dá aos homens para que possam cumprir os desígnios divinos e alcançar a salvação. Sem essa ajuda, o homem não conseguiria dirigir-se para o bem e renunciar ao mal. Então veja bem, eu tenho uma vontade, minha vontade me leva ao mal, mas Deus então, pela sua presciência, me dá a graça divina, porque a graça divina pode me fazer retornar novamente ao caminho do bem. Ocorre, porém, que para Santo Agostinho nem todas as pessoas recebem a graça de Deus, mas apenas alguns escolhidos, que estariam predestinados à salvação. É a doutrina da predestinação. Então veja bem, existe então um certo grupo de pessoas que são predestinadas à salvação. Caberia então a pergunta: afirmar a necessidade da graça divina e a existência da predestinação não implica entrar em contradição com a tese do livre-arbítrio? Então veja bem, se eu tenho um livre-arbítrio, se eu sou livre para escolher, se essa minha escolha pode me conduzir ao pecado e esse pecado pode me afastar da graça de Deus, e eu talvez estivesse predestinado a isso, né? Como é que eu tenho liberdade se eu estou predestinado a me afastar da graça de Deus? Então, para Santo Agostinho, não. Isso porque, na visão do filósofo, mesmo com a ajuda da graça divina, o homem é livre para escolher praticar o bem ou o mal. E isso vale também para os que estão predestinados à salvação. Então, ou seja, segundo Santo Agostinho, essa história de predestinação, ela pode não se verificar, né? Não é porque eu estou predestinado é que eu vou ser salvo, né? A conclusão da predestinação vai depender da minha vontade. Ou seja, o homem para se salvar, não basta estar predestinado a isso. É preciso ainda que ele escolha fazer o bem. Então veja bem, eu estou condicionado ao bem, né? Então não existe uma liberdade. A minha liberdade é condicionada à prática do bem. A predestinação, portanto, não é uma necessidade. Ela depende também da vontade humana. Do contrário, não se poderia responsabilizar o homem pelo erro ou pelo pecado. Como Santo Agostinho afirmou, assim, quando Deus castiga o pecador, o que te parece que ele disse senão estas palavras: eu te castigo porque não usaste de tua vontade livre para aquilo a que eu a concedi a ti, isto é, para agires com retidão. Por outro lado, se o homem carecesse do livre-arbítrio da vontade, como poderia existir esse bem que consiste em manifestar a justiça, condenando os pecados e premiando as boas ações? Então veja bem, o livre-arbítrio, ele é o quê? Uma liberdade para que você pratique o bem. Né? Então ele está condicionado à sua condição de prática do bem, visto que a conduta desse homem não seria pecado, nem boa ação, caso não fosse voluntária. Então é preciso que o indivíduo haja voluntariamente para o bem, para que ele possa então exercer seu livre-arbítrio e, consequentemente, ganhar a graça e a salvação. Igualmente, o castigo como a recompensa seria injusto se o homem não fosse dotado de vontade livre. Ora, era preciso que a justiça estivesse presente no castigo e na recompensa, porque aí está um dos bens cuja fonte é Deus. Portanto, conclui o autor, era necessário que Deus desse ao homem vontade livre. Então, fica aí para você as outras escolas, para você perceber, ler um pouco e entender realmente essa questão de liberdade, né? Nós estamos sempre condicionados a algum pensamento, a alguma escola, a alguma outra realidade da qual nós não temos muita ideia do que é. Então é importante nós lermos, nos apropriarmos desses conceitos e tentarmos entender realmente, né, o que é o propósito da aula de hoje, né, o que é ser livre, né, o que eu vou fazer com a minha liberdade. Então, eu tenho que tomar consciência, perceber quais são as escolas de pensamento e como é que essa minha liberdade pode ser exercida da melhor maneira. Então, boa aula para você, boa reflexão. Não deixe de responder as questões dentro do formulário, né, conforme está proposto aí. E bom estudo para você. Até a próxima aula.